Bom dia, amada igreja. Feliz sábado. Que Deus esteja conosco nesta manhã para mais um sábado e menos um até a volta de Jesus, né? Bom, irmãos, primeiramente queria que soubessem que cada um que está aqui hoje já venceu, porque Deus o convidou, né? E a gente aceitou estar aqui buscando aprender mais da palavra de Deus e louvar a Ele, estar na presença dEle, né? E já somos vencedores por estar aqui hoje. Agradecemos a Deus por isso, né? Porque nos permitiu também termos condições e saúde de estarmos aqui nesta manhã deste sábado abençoado. Assim esperamos. O tema que hoje eu trago para vocês aqui é um tema que é bastante polêmico também, mas que Deus é bem claro quando Ele fala a respeito, né, sobre o julgamento. Mas esse julgamento não é o julgamento que Deus tem, né, o julgamento final, mas o julgamento que tem para nós com os irmãos, nós para com o próximo, né? Esse julgamento que antigamente os fariseus foram repreendidos, e a gente vai estudar isso nessa manhã. O texto para introduzirmos está no livro de Mateus, no capítulo 7. Muitos têm questionado a mensagem que Jesus dirigiu no monte, do qual ele faz menção, né, a alguma espécie de julgamento, né? E a gente vai estudar o que se refere o texto que vamos ler agora. Antes de ler, vamos orar. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra em mãos, Pai, aberta para ensino, para estudo, e te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo esteja aqui nesta manhã, que nos prepare, que nos instrua, que nós saímos daqui mais edificados pela Tua palavra, Pai. A gente não merece nada, mas o Teu amor nos alcança. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, do verso 1 em diante. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse texto já nos remete, né, primeiramente, a primeira palavra ao primeiro termo usado é não julgueis, né? E é disso que a gente vai estudar um pouco. Mateus escreveu, inspirado por Deus, nessas palavras em que Jesus proferiu no monte, e ele procurando responder, né, a muitas indagações ali de como deveriam agir com o próximo, né, Jesus disse isso. Então, primeiro a gente precisa entender um pouco o contexto, né, o que o contexto histórico nos diz. O juízo é um dos principais pontos da fé do judaísmo, onde Deus é o juiz que não tolera o mal, e através de sua santa lei executa o juízo. Os judeus muitas vezes presenciaram o juízo direcionado a seus antepassados, e agora procuravam ver qualquer falha ou pecado particular nos outros, e exercer juízo sobre eles, para o povo não sofrer pelo pecado do outro. Então eles estavam envolvidos com o julgamento divino, e que com o passar dos tempos, eles passaram a eles serem juízes e a julgarem os gentis, a julgarem os judeus e gentis, eles mesmos. E eles se achavam no dever de, inclusive, condená-lo, aqueles que faziam coisas erradas, que pecavam. Então Jesus vem justamente nos orientar quanto a esse julgamento, quanto ao julgamento que
o povo judeu tinha com o próximo, de eles se acharem no direito de eles mesmos condenarem, inclusive, aquele pecador, aquele judeu que estava errado, que estava errando. Sobre o julgamento em Israel a justiça era aplicada com o intuito de restaurar a paz na comunidade em casos difíceis. Eles removiam o membro que cometia ofensas. Isso era baseado na salvação pelas obras. Entretanto, Jesus veio mostrar que o juízo não mais seria pelas obras, e sim pela fé. Tanto o juiz como o executor do juízo seriam ambos divinos. Aqui está uma das grandes causas do desentendimento dos judeus com Jesus, com as palavras que Jesus nos disse. Então eles tinham um conceito totalmente diferente do que realmente Deus tinha para o povo dele. Então a igreja precisaria orientá-los, os irmãos, julgar de certa forma com que estivessem mostrando o que é certo e o que é errado, mas de qualquer forma, em nenhum momento deveriam eles achar que o julgamento divino seria deles, seria vindo da parte deles. Mas sim, isso só vem de Deus. Com o passar do tempo, no Novo Testamento, eles passaram a acreditar, como os gregos, que não haveria julgamento após a morte. Com isso, na ocasião em que Jesus pregava no monte, os fariseus estavam lá, estavam presentes. E o ambiente em que foram pronunciadas as palavras de Jesus, em um ambiente campestre, um ambiente aberto, então tinha muitas pessoas envolvidas de diferentes entendimentos, de diferentes patentes, vários religiosos, fariseus, saduceus, gentios também poderiam estar lá. E essas palavras foram deferidas para essa quantidade de povo tão diferente assim. Então, esse ambiente diverso, Russell Champlin escreveu o seguinte: ele mostra que os versos de 1 a 12 desse capítulo constituem a quinta divisão do sermão. Nos versos 1 a 5, a gente tem os termos, o exemplo das atitudes farisaicas e a censura contra elas. Então, Jesus estava aqui referindo essas palavras para as atitudes farisaicas. Então, ele tinha uma censura quanto ao que os fariseus faziam, com a forma que fariseus julgavam o próximo. Jesus inicia a sua mensagem no verso 1 com a advertência: não julgueis, para que não sejais julgados. Isso é uma ordem. Jesus dava aqui uma ordem, uma proibição, uma exortação. Então Jesus foi firme ao dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Vocês imaginam aqueles fariseus acostumados com o entendimento que eles tinham sobre o julgamento, ouvirem aquele que se dizia ser o Messias, aquele que viria para ser o Salvador do povo judeu, falar algo que era tão contrário a seus entendimentos. Ele proibia ali o julgamento ao próximo, para que não fôssemos julgados também. Sendo que indica uma ação durativa, tendo em vista que geralmente uma ordem é dirigida à pessoa a quem se fala. O que Jesus queria dizer com isso? Ao Jesus fazer a proibição no versículo 1, ele quer esclarecer que esta modalidade de julgamento censurador, injusto, condenativo, não pode ser justificado, que não deve ser praticado. Então Jesus ensina que esse tipo de julgamento, que condena o próximo, que não é um julgamento de amor, esse julgamento não serve, esse julgamento não vem de Deus. E o povo de Deus não pode julgar assim. Então Jesus ensina isso. Na ocasião, ele se referiu às atitudes e ações dos fariseus que censuravam os outros em tudo, sem jamais reconhecerem qualquer tipo de defeito neles mesmos. É muito fácil a gente enxergar o defeito dos outros. Também era fácil para os fariseus. Eles tinham essa mania. Indicar o defeito aos outros, mostrar, condenar os outros pelos erros e não enxergar os seus próprios erros,
seus próprios pecados. Ellen White disse que somente Deus é competente para julgar as intenções dos seres humanos, porque somente Ele pode saber os pensamentos íntimos dos homens. E a Bíblia mostra isso também, claramente. Vamos abrir agora o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 2. Paulo, inspirado por Deus também, escreve aos Romanos, no verso 1 e 2, o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Os gentios e os judeus igualmente culpados. Então, refere-se também ao juízo de Deus. O judeu condenava o gentio mesmo fazendo as coisas que ele estava condenando no próximo. Ele não enxergava o que ele mesmo fazia. Entre os judeus, os fariseus eram o exemplo mais destacado desse pecado. Quanto à leviandade, precipitação, preconceito, ignorância, vaidade, egoísmo, existem na maior parte dos julgamentos pronunciados no mundo. Esse julgamento é uma atitude de censura, enfatizando sempre o erro alheio. Então, esse julgamento que Jesus nos ensina, que diz que não podemos julgar o próximo, é um julgamento que condena, é um julgamento que quer mostrar o erro do outro e talvez nem pense em ajudar o outro a se libertar e se livrar do pecado. Mas ele quer logo condenar e mostrar que Deus reprova e que ele vai ser condenado por isso. O julgamento dessa natureza é contrário à lei do amor. A base psicológica desse tipo de julgamento é o egoísmo puro. Ao contrário da personalidade divina, que é amor. Quem se atreve a julgar se arroga uma função de Deus. Somente Deus tem a função de julgá-lo. Que assim procede não tem uma relação com Deus. Então, se por acaso tu já julgou ou tu ainda julga, pense um pouquinho e reflita se esse julgamento é para condenar o próximo, é um julgamento de egoísmo, é um julgamento que não vem de Deus. Não é um julgamento que agrada a Deus. Vamos ler também Mateus 5. Mateus 5, versos 43 a 46. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amar o próximo, amar o inimigo, orar pelo inimigo, querer o bem do próximo. Isso que devemos aplicar à nossa vida. Ellen White nos diz, no Desejado de Todas as Nações: não vos julgues melhores que outros homens, não vos arvoreis em juízes seus. Uma vez que não vos é dado discernir os motivos, sois incapazes de julgar um ao outro. Ao criticá-lo, estai-vos sentenciando a vós mesmos, pois mostrais ter parte com Satanás, o acusador dos irmãos. O Senhor diz: examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Eis nossa tarefa. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 2 Coríntios 13, 5. Então a irmã Ellen White
também nos orienta quanto a isso, a esse julgamento condenatório, a esse julgamento que não é um julgamento de amor, é um julgamento que tem como referência o egoísmo, tem como referência algo que não vem de Deus. Em Mateus 18, a gente tem a parábola do credor incompassível, que não perdoou. Por isso não foi perdoado. Isto mostra que nossos atos alteram os padrões do julgamento de Deus. Entendemos um pouco os primeiros versos do texto de hoje. Não julgueis para não ser julgados. Mas o texto também segue falando sobre a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. No verso 2. Essa medida exprime uma máxima que regulava os contratos de empréstimo e restituição de cereais. Então a gente tem lá no tempo de Jesus também, historicamente, uma medida que era usada quando um judeu tinha um empréstimo, um ato de negociação entre eles. Eles usavam uma medida. Então, isso também era de fácil entendimento para eles naquele tempo. Porque eles tinham que medir a medida que eles emprestavam e quando retornasse era a mesma medida, a mesma peça usada para que não fosse nada alterado dali. Então Jesus ensina de uma forma didática e fácil para aquele povo. Então a gente entende também hoje, com a forma que a gente aplica ao próximo, também será aplicada a nós. A mesma forma que a gente julga, será nós julgados também. Com a medida que tiverdes usado para pesar os outros, ele vos pesará. Bondade atrai bondade, censura atrai censura. Boas obras atrai o favor de Deus, e o pecado atrai o julgamento. Ellen White concorda com este ensino ao dizer que não é nos ordenado fazer a nós mesmos tudo o que desejamos que os outros nos façam. Cumpre-nos fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam em idênticas circunstâncias. Com a medida que medimos, nos é medido de novo. Jesus também, no verso 5, começa dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. A hipocrisia de condenar nos outros o que toleramos em nós mesmos é estabelecida na analogia do argueiro e da trave. A gente pode pensar nas coisas que a gente tolera, os pecados que a gente tolera em nós mesmos. E quando a gente vê um irmão pecando, a gente vai logo lá e dizer para ele que ele está errado. A gente condena o próximo, a gente julga ele, sem ao menos nós nos julgarmos antes. Ou se a gente nos julga, a gente tolera certas coisas e enxerga no outro e deixa de enxergar em nós. Nos outros não podem, mas em mim é permitido. A gente lembra também, a Bíblia nos relata a história de Davi, e é um exemplo claro de hipocrisia quanto ao julgamento. Foi aquele texto que nos remete à história em que Davi já havia pecado com Batseba, e então Natã vem orientá-lo. Davi, o rei de Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo, até o dia em que foi atraído pela beleza de uma mulher. Ela era esposa de Urias, oficial do rei, o qual foi morto por ordem de Davi, para assim ficar com a esposa dele. Deus enviou então o profeta Natã para denunciar o seu pecado. Então, vemos aqui Natã, de certa forma, orientando, julgando Davi pelos pecados, pelo erro que ele tinha cometido. Mas aqui Natã não vem com o intuito de condená-lo porque ele se acha que ele está certo
e que Davi está errado, ele vem com uma ordem de Deus. Deus orientou Natã que ele fosse orientar, porque Davi precisava entender o que ele tinha feito, e até o momento ele não tinha compreendido o erro e o pecado que ele estava cometendo. Após mencionar a parábola do rico também, que tinha muitas ovelhas e vacas, e do pobre, que só tinha uma ovelha, a qual foi sacrificada pelo rico, irado, Davi logo disse: digno de morte é o homem que fez isso. Talvez vocês não lembrem muito bem dessa parábola, mas havia um homem rico que tinha várias ovelhas, vários animais, e um certo dia ele recebe a visita de alguém, e ele mesmo com aquela fartura de animais, ele resolve ir até a casa, ou mandar alguém até a casa do pobre que só tinha uma ovelha. Aquele pobre tinha apenas aquele animal. Ele comia junto com o animal, o animal dormia no seu colo, era como se fosse o único apego que ele tinha, a única coisa que ele tinha para se sustentar. E aquele homem rico, então, pede que sacrifique o animal dele, do pobre, e não dos seus animais. Davi logo, então, se ira com a atitude desse rico. Digno de morte é o homem que fez isso. Mas ele não tinha entendido ainda. Então precisou Natã dizer para ele: tu és este homem. Tu és o homem, tu és o rico que cobiçaste a mulher do próximo, que fez o possível para tirar a vida do marido dessa mulher. Tu és o pecador. Tu és como este rico, que tinha tudo. Deus havia dado tudo a Davi, mas ele tinha se interessado pelo que não era dele e tinha pecado. A pessoa de Davi tinha uma trave que não podia ter visão para o argueiro no olho do outro. Os pecados que mais os homens censuram são aqueles que lhes causam mais problemas. A pessoa é pronta a discernir os erros dos irmãos, do outro, mas talvez ela esteja em maior erro, maior falta, ela mesma, mas ela se acha cega diante disso. Ela não consegue enxergar os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Jesus desenhou esse quadro de um homem com uma trave, tentando remover o cisco do olho do outro. Isso mostra que grande parte do juízo que fazemos dos outros é dessa forma absurdo. É necessário sinceridade para reconhecer o pecado e submeter-se a juízo, removendo da sua vida. É preciso sinceridade, é preciso humildade, é preciso a gente tirar primeiro o que temos no nosso olho, o que tem nos atrapalhado, nos afastado de Deus. É preciso isso primeiro, nós nos corrigirmos para que a gente possa então enxergar o problema dos outros, o pecado dos outros. Mas será que Jesus condena todo tipo de julgamento, de juízo? Percebe-se que Jesus não condenou o juízo desfavorável sobre a conduta e a opinião de ter outras pessoas, nem tampouco achou incorreto reprovar o pecado, desde que nosso comportamento seja irrepreensível. O que Jesus reprovou é a tendência para ver com lente de aumento o pecado dos outros. É isso que Jesus quer nos mostrar. Nós temos total liberdade, Jesus nos ensina isso, que devemos ter um julgamento das coisas do que é certo e do que é errado. De pessoas que fazem as coisas certas e que fazem coisas erradas, para que a gente também não cometa os mesmos erros. É necessário isso. Jesus nos ensina dessa forma. A gente deve entender e julgar o que é o pecado. Ele reprova a tendência da gente ver, parece que com lente de aumento, o pecado dos outros. A gente parece que tem a tendência realmente a enxergar o que os outros têm errado. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que nos ajudam a isso. E isso é um problema, porque a gente enxerga o que todo mundo faz. E tem pessoas que, mesmo cristãos, colocam coisas que não convém um cristão fazer. Colocam nas redes sociais.
E quando a gente enxerga aquilo, parece que dentro da gente, a nossa natureza pecaminosa tem a tendência já de apontar o dedo e de julgar. E isso é um problema. Quando a gente tiver uma ocasião assim, a gente ver algo assim, Deus quer e Jesus nos ensina a verdadeira forma de julgamento. A gente vai entender em breve. A questão não é a trave ou o argueiro. Ambos precisam ser removidos. Mas primeiro a trave. Após a liberação da trave, não estamos autorizados a exercermos juízo final, porquanto pertence só a Deus. Entendendo que nós estamos sempre sujeitos à parcialidade ou preconceito. Nesse caso, qual posição tomar? Não devemos julgar ou condenar ninguém, mas, por outro lado, temos de ter um espírito de julgamento em nossos contatos com semelhantes. É necessário que se tenham opiniões bem formadas e decididas para julgar todas as coisas. A gente pode ver isso em 1 Tessalonicenses 5:21. Então também nos é ensinado nesse texto. Até queria, se vocês quiserem abrir também esse texto. 1 Tessalonicenses 5, verso 21. É um verso apenas, mas ele diz algo bem forte. Verso 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Se Jesus nos ensina a não julgar, agora a gente lê aqui, julgai todas as coisas. Como a gente pode entender isto? Que tipo de julgamento, então, Jesus queria ensinar lá no monte quando ele disse aquilo? E que tipo de julgamento devemos ter aqui em julgando todas as coisas? Julgar todas as coisas é a gente tomar conhecimento do que é certo e o que é errado, do pecado, para que não caiamos no pecado. Julgue, realmente, julgue as músicas, julgue as pessoas com quem você anda, julgue o comportamento que tu tens, julgue todas as coisas. Se fosse o contrário, seria impossível condenar o erro e as falsas doutrinas. Seria um impedimento para quem quer ministro ou evangelho ou juiz, os quais devem agir segundo a palavra de Deus. O mundo estria nas mãos dos perversos. As heresias e os malfeitores se espalhariam e se multiplicariam por sobre a terra. Vocês já imaginaram? Se não existisse o julgamento, se nós não pudéssemos julgar as coisas, como seria o mundo? Seria totalmente da forma que Satanás quisesse. Se a gente não retesse o que é bom, seria tudo ruim. É necessário julgarmos as coisas. Deus atribuiu à igreja como corpo organizado a função de julgar. Ellen White disse: a igreja tem o dever para com os que caem em pecado, de advertir, instruir e, se possível, restaurar. Chamai o pecado pelo seu verdadeiro nome. Se eles persistirem no pecado, o juízo que haveis declarado, segundo a palavra de Deus, é sobre eles proferida do céu. A igreja tem o dever de julgá-los, de enxergar o pecado dos outros como forma de instruir e de advertir, como forma de amar, como forma de restaurar, não como julgamento final. Deus, somente Deus, tem o poder de julgar e de condenar com o juízo final, com o julgamento final. Falem ao extraviado da perdoadora misericórdia do Salvador. Animem o pecador a arrepender-se e a crer naquele que pode perdoar. Tal remissão é ratificada no céu. Deus quer isso da gente. Deus quer isso da igreja. Que a gente chegue no irmão que está pecando, que a gente enxergue o pecado no outro também, mas de uma forma
para restaurá-lo, para guiá-lo para os caminhos de Deus e não para condená-lo. Somos igreja e temos o dever, primeiro conosco e depois com a igreja, de guiar para os caminhos de Deus. Por ter observado pelos contextos acima descritos, descobre-se de que Jesus falava especificamente a um grupo de pessoas que julgavam as outras de maneira condenatória. Julgamento este que pertence somente a Deus. Os fariseus, ao executarem o juízo, exerciam justiça própria, tornando-se os padrões de julgamento, tendo como base a crítica egoísta e implacável, se tornando egocêntricos juízes e mesquinhos espias. Eles tinham a tendência a estar sempre buscando o erro dos outros para condenar. Tanto que com Jesus foi assim. Quantas vezes eles acusavam Jesus, acusavam os discípulos de Jesus de pecarem. Mas não como uma forma de restaurar. Eles tinham como uma forma egoísta, egocêntrica, como um ódio ao pecado e ao pecador. Foi para esse tipo de pessoa em que Jesus nos disse: não julgueis para não seres julgados. Naquele tempo era comum os fariseus, os judeus cometerem isso. Mas no nosso tempo também é comum ainda, talvez mais até, dentro da própria igreja, a gente apontar o dedo para o outro. Saber que o outro está cometendo pecado e em vez de tentar orientá-lo, tentar com amor guiá-lo, temos condenação com eles. Temos o dedo apontado, julgando, condenando, sendo que Deus nos instrui para que a gente seja um irmão de fé e os guie para os caminhos de Deus. Cristo deixou claro que aquele que censura é mais culpado que aquele a quem acusa, pois não apenas comete o mesmo pecado, como acrescenta ao mesmo espírito de crítica. Jesus não condenou o juízo desfavorável sobre a conduta e a opinião de outras pessoas. A gente deve, então, julgar o que os outros nos dizem. Quando temos uma opinião diferente da nossa, julguemos a opinião do próximo. Veremos o que ele diz, se está dentro da palavra de Deus ou não, se é algo que devemos ou não seguir. Esse julgamento é válido e Jesus nos ensina que devemos julgar. Ele também não achou incorreto reprovar o pecado. Então o pecado deve ser mostrado, deve ser conhecido, deve ser chamado pelo seu nome. Desde que o nosso comportamento seja irrepreensível. Primeiro, devemos ser irrepreensíveis. Aqui, não estou dizendo para que sejamos perfeitos, porque nunca seremos perfeitos, mas ser irrepreensível é reconhecer os erros, primeiro os nossos erros, o que nós temos errado, o que nos falta, pedir perdão pelos nossos pecados, esperar a graça de Jesus sobre nós e assim então orientar o irmão, então enxergar dessa forma. Assim nós tiramos a trave do nosso olho, sendo humildes, entregando para Deus os nossos pecados e não cometendo de novo. Primeiro tira a trave, para poder ver o argueiro do vosso irmão. Como a gente tem agido, né? Como temos agido, e eu não preciso que ninguém se acuse aqui, mas eu sei, inclusive eu, muitas vezes caio em primeiro momento nesse pecado que é horrível aos olhos de Deus. Aos olhos de Jesus é abominável, porque ao cometermos esse pecado de acusação, de julgamento, a gente se afasta de Deus e nós próprios nos condenamos. As palavras de Jesus estão atualizadas em nossos dias. Vamos nos julgar a nós mesmos primeiro, analisar, e quanto aos outros, vamos ser menos hipócritas e deixar que o juízo de Deus se cumpra.
Se tu quiseres então enxergar o problema do outro primeiro, enxergue o teu problema e como forma de amar o próximo, então oriente-o para que assim todos sejamos filhos mais próximos do amor de Deus. Iniciamos o nosso culto hoje falando sobre graça, louvando sobre graça, e assim também vamos terminar o nosso culto pedindo essa graça, para que Deus nos perdoe e encha-nos de graça. Vamos louvar a Deus, e aqueles que puderem, se coloquem de pé. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas palavras que Jesus nos ensina. Obrigado por ter inspirado também Paulo, inspirado tantos homens, inspirado a irmã Ellen White também, a nos dizer palavras tão atuais sobre esse tema que é o julgamento ao próximo, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, entendendo que não devemos olhar diferente para o pecado do outro, diferente do nosso próprio pecado. Devemos primeiro nos examinarmos, para depois então orientarmos com amor o próximo, o irmão, a quem tem pecado também, Senhor. Te pedimos tua misericórdia, teu perdão, tua graça sobre nós, porque não somos nada sem ti, meu Deus. Somos falhos pecadores, mas a tua graça, só ela nos salva e nos basta, Pai. Abençoe a cada um aqui hoje. Abençoe também aqueles que estão afastados da igreja, que não puderam vir porque decidiram colocar as suas vontades em primeiro lugar da sua. Derrame graça, derrame bênção sobre eles também, Pai. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Pai, para que assim possamos resgatar essas ovelhas perdidas, para que possamos assim com amor instruí-los de novo aos teus caminhos, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa semana. Te agradecemos pela semana que passou, que o Senhor nos conceda saúde,
a paz que só o Senhor pode nos dar, nos momentos de aflições, nos momentos de indecisões, de dúvidas. Senhor, tens misericórdia de nós, Pai. Nos guie e nos dê um restante de sábado abençoado na Tua presença. Uma semana abençoada também, Senhor. Que nós possamos cada dia mais entender a Tua vontade e para que possamos praticá-las na nossa vida, Senhor. Nos perdoa, somos falhos e necessitamos da Tua graça e do Teu amor. E é em nome de Jesus que te agradeço. Amém. Feliz sábado a todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.